Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública. Nesta atração, você fica sabendo um pouco mais sobre a história de vida pessoal e profissional de personalidades que hoje atuam em nosso município. No programa de hoje, o nosso convidado é Mário Nagata, delegado regional tributário aposentado. Mário Nagata, de início nesse nosso programa, eu gostaria de agradecer pela sua participação. Eu é que devo agradecer por esta oportunidade de poder falar alguma coisinha da minha vida. Ok, então vamos iniciar essa nossa conversa tratando um pouco sobre a sua origem. O senhor nasceu em 22 de julho de 1933. Em qual região, Mário? Em Bento de Abreu, que naquele tempo se chamava Alto Pimenta, numa fazenda de lá, que não sei que fazenda era. Sim. Sempre fui do interior, então nasci numa fazenda lá. Sei. E quais são as principais lembranças que o senhor tem daquele período, da vivência com os pais, dos amigos, do local, da região onde vivia? Bom, de Bento de Abreu, Isso. Sei nada, né? Mas em Valparaíso vivi a primeira infância. Então, hoje você tem muita saudade, mesmo porque não tem mais pai nem mãe, né? E lá também foi num bairro rural que eu morei. E de lá fui para Guaraçaí, aí já um pouquinho mais adulto. Sim. E o que os seus pais eles faziam profissionalmente? Qual o trabalho que eles desenvolviam lá no campo? Bom, eles sempre foram lavradores, então continuaram sendo lavradores. Papai, por exemplo, quando disse que não queria vir para o Brasil, ele não queria. Os pais vieram e ele não queria, relutou para não vir. Ele queria que comprasse um pedacinho de terra lá no Japão. Então, vindo aqui, acho que não esperava essa beleza, né? Uhum. Então, ele viveu sempre como lavrador, agricultor. Sim. Pequeno agricultor. E em relação aos irmãos, na sua família são quantos irmãos? Nós tivemos bastante irmãos, muitos irmãos. Mas vivo ficaram só 2 irmãos e uma irmã minha. Sim. E comigo são 4, né? Sim. Em relação ao trabalho, o senhor trabalhou até os 16 anos na lavoura junto com os pais. Quais as principais lembranças que o senhor tem? Sim, com os pais seria mais com o irmão, porque aos 12 anos eu perdi o papai. Então vivi mais com os irmãos, ajudando eles dentro das minhas limitações, né? Criança. Sim. Na lavoura. Trabalhando sempre na lavoura. Sim, era um trabalho árduo, era um trabalho difícil. Difícil. Mas hoje tenho saudade. Hoje eu lembro com boa recordação. O senhor nunca mais voltou lá na região onde viveu? Não. Sim. Bom, em relação ao seu início na escola, onde o senhor começou a estudar? Bom, lá em Guaraçaí, onde eu vivi até os 16 anos, é o seguinte, papai não pôde estudar os meus irmãos mais velhos. Sim. Então ele dizia a mamãe, né? Sim. Que ele tensionava me colocar na escola, naquele tempo chamava ginásio. Então ele tensionava me colocar no ginásio e seguir o estudo. Mas como aos 12 anos, quando tinha 12 anos, ele morreu de repente, então cessou tudo quanto eu sonhava de fazer, de estudar. Sim. Então eu comecei a estudar japonês, língua japonesa. Queria estudar alguma coisa, então comecei a estudar a língua japonesa. E lá em Guaraçaí, um fato interessante é o seguinte, Carlos. Aos 16, eu tinha 16 anos, isso. E frequentando uma escola japonesa, o professor um dia mandou que a classe fizesse uma redação em japonês. E eu fiz a redação e o professor gostou da redação. Eu disse, nossa, que interessante, né? Uhum. E naquele tempo havia, como diria, era um tipo de concurso de oratória, né? A colônia fazia um concurso de oratória e você tinha que escrever o discurso e fazer o discurso.
Era uma espécie de declamação daquele discurso. Algum mais capaz, não precisava escrever, né? Ele chegava lá e falava. E quem não tinha que escrever. Então o professor falou assim, você leia bastante isso e você vai participar desse concurso que já é próximo. Né? Não sei se faltava um mês mais ou menos. Aí ele me inscreveu no concurso. Ao me inscrever no concurso, eu fui rejeitado. Não me aceitaram. O professor disse, lamentavelmente, seu nome não... Eles não aceitaram. E o pior que não só não me aceitaram e eu me inscrever nesse concurso, como me expulsaram da escola. Aí eu não pude mais voltar na escola. E por que disso? Porque em 1945, papai dizia que o Japão havia perdido a guerra. Então, a comunidade japonesa estava dividida entre aqueles que falavam que o Japão ganhou a guerra e aqueles que diziam que o Japão perdeu. Houve uma separação. E o papai, e eu não sabia, papai era daqueles que diziam que o Japão havia perdido a guerra. E a mamãe é que me contou, papai realmente pensava dessa forma. Mas por isso, eu fui expulso da escola, eu não pude mais frequentar a escola. Aí, depois de algum tempo, eu fui para Guariba, onde moravam meus tios, né? Sim. O único lugar que mamãe permitiu que eu fosse. Tá. E aí, como que foi a sua educação primária e depois o ginasial? Como que foi? Bom, aí eu fui para Guariba, já com 16 anos, fui trabalhar numa farmácia. O meu tio me colocou para aprender a trabalhar numa farmácia, como aprendiz de farmácia. Não seria farmacêutico, seria um oficial de farmácia. Sim. E então, muito tempo depois, já oficial de farmácia, é que comecei a estudar à noite na escola de comércio. Então, não estudei novinho, já estudei. Foi estudar posteriormente. Bem. Sim. E como que era esse trabalho como oficial de farmácia, Mário? Bom, naquele tempo você tinha que ficar trabalhando durante 4 anos, ou 3, não me lembro, para prestar esse exame de oficial de farmácia em São Paulo. Mas eu fui prestar com 1 ano e meio. O farmacêutico achou que eu tinha condição e então eu fui com 1 ano e meio. Sim. Passei bem e recebi o certificado de oficial de farmácia. Né? E de lá eu fui trabalhar em Jaboticabal uns tempos. E então, de Jaboticabal, fui para Mirandópolis, na Fazenda da Aliança, onde eu fui gerenciar não seria uma farmácia, um ambulatório farmacêutico, né? Sim. E aí retornei a Guariba. Trabalhei uns 6 anos na Aliança, né? E voltei a Guariba. Onde comecei a ajudar o meu tio, outra vez, no serviço de um estabelecimento comercial que ele tinha. Aí depois é que entrei no banco e comecei a estudar. Sim. Entendeu? À noite, né? E como que o senhor era na escola? Era um bom aluno? Obtinha boas notas? Eu falar que fui bom aluno seria bem, né? Mas não fui mau aluno, não. Não fui. Sim. Sempre tive boas notas. Sim. E depois, o que foi determinante na escolha de sua profissão? O senhor teve influência de alguma pessoa da família? Não, ou foi não. Sua própria convicção? Convicção. Primeiro eu fiz um concurso de auxiliar de agrônomo, então trabalhei como auxiliar de agrônomo em como chama? Bebedouro. Né? Mas foi por pouco tempo, porque como eu havia feito um concurso para julgador tributário, e eu fui chamado para ocupar esse cargo, então eu vim para Araçatuba. Mas foi uma questão de sorte, né? Porque eu tinha escolhido, como chamava aquela cidade ali? Araraquara, onde havia uma delegacia tributária. Mas um dia eu vim, como minha família, minha mãe morava aqui, eu vim aqui e por acaso eu entrei na delegacia daqui.
Sim, casualmente. Casualmente, entrei para conhecer a delegacia, não conhecia uma delegacia. Então, entrei para conhecer a delegacia, aí fui atendido por um funcionário e ele me perguntou, mas você é julgador? Tá, vai assumir o cargo aí. E por que você não assume aqui se você tem família? Eu falei, mas porque não tinha vaga aqui, eu escolhi Araraquara. Teve que optar por outra região. É. Aí ele falou assim, não, no dia que você for tomar posse em São Paulo, você fala com esta pessoa aqui, ó. Mas só com esta pessoa. O assistente do delegado me disse isso. Então, chegando em São Paulo, no dia da posse, fui falar com ele, você quer ir para Araçatuba? Eu falei, mas se o senhor me permitir, claro que eu quero, não quero ir para Araraquara. Aí ele me mandou para... Tá. Foi por esse motivo, então, que em 1965 o senhor chegou aqui à região noroeste, como em jogador. Araçatuba. Como jogador. E o que o senhor tem de recordações da cidade na época? Como que era? Sempre tive sonho de morar em Araçatuba, né? Sempre tive. E para mim era uma senhora cidade. Não sei se era só a impressão, mas a impressão que eu tinha era uma senhora cidade. E era uma cidade bonita, porque naquele tempo a Marechal Deodoro tinha, como chamar aquele, luminárias? Sim. Era tudo, à noite era tudo acesa, ficava bonito. Causava uma boa impressão para quem vinha de fora. Então eu me sentia muito orgulhoso de estar em Araçatuba. Mesmo porque, embora nascido em Bem de Abreu, o registro consta como nascido em Araçatuba. Sim, né? sim. Então, oficialmente sou araçatubense. Então, toda vez que eu tenho que falar, é natural de Araçatuba. Ok. Mário, nós continuaremos essa entrevista no próximo bloco. O programa Identidade Pública de hoje está recebendo Mário Nagata, delegado regional tributário aposentado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Especialistas das mais variadas áreas falam sobre saúde, educação, justiça, segurança e muitos outros temas ligados à comunidade no programa Cidadania em Pauta. Às segundas, quartas e sextas, às 8h30 da manhã e ao 12h30, pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão a cabo. Documentários sobre personagens, movimentos e fatos da história do Brasil fazem parte do programa Câmara Documento, um programa produzido pela TV Câmara de Araçatuba em parceria com a TV Senado. Toda quinta-feira, às 8h30 da manhã e ao 12h30, pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão a cabo. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje tem como convidado Mário Nagata, delegado regional tributário aposentado. Mário, nós terminamos o bloco anterior falando um pouco sobre a sua origem, a sua vida com a família, até a sua chegada aqui a Araçatuba. Em relação ao seu primeiro emprego aqui no município, quais são as principais lembranças que o senhor tem? Como foi? Aqui o primeiro cargo que exerci aqui foi de julgador tributário. Era um cargo muito importante, mas que era, infelizmente, muito mal remunerado. Você fazia julgamento de ações do fisco, do agente fiscal de rendas. E, no entanto, ganhava muito menos do que o próprio agente fiscal de renda. Então, mas, contudo, foi um serviço muito difícil, né? Porque era um julgador, você julgava, aplicava a multa aos contribuintes. Sim. Naquele tempo é o julgador que aplicava a multa, não é como hoje, que o agente aplica. O agente apenas acusava a infração. E o julgador, diante da defesa do contribuinte, aplicava a multa. Ou então, cancelava, né? Sim, inclusive, em relação ao cargo de julgador tributário, o senhor foi chefe da seção. Finalmente eu acabei sendo chefe.
e jogador-chefe. E essa experiência, o que trouxe para o senhor? Muito boa recordação, né? Mesmo porque os colegas eram muito bons, né? Poucos colegas, mas eram muito bons. Sim. E também tiveram outras profissões concursadas que o senhor exerceu. Quais foram? Sim, bom, depois de julgador tributário, aí entrei para técnico de administração. Eu havia concluído o curso de técnico de administração. Sim. E abri o primeiro concurso para técnico de administração no estado. Aí eu fui me inscrevi, fiz o concurso. Por uma questão de sorte, peguei o primeiro lugar no concurso. Então eu pude escolher onde eu queria escolher. Sim. Aí eu escolhi Araçatuba de novo. E por um breve tempo eu exerci cargo de técnico de administração, quando eu dirigi a Secretaria do Trabalho e Administração aqui, no tempo do Valdir Felizoli Moraes. Sim, né? Sim. E também foi eu guardo uma boa lembrança disso, né? Mas foi pouco tempo, questão de 2 anos mais ou menos, porque fui chamado para cargo de agente fiscal de renda que havia sido, em que havia sido aprovado há muito tempo. Sim. E esses concursos, eles já eram concorridos, esses cargos já eram bastante concorridos na época, ou não? Nossa, esse de agente fiscal que eu fiz na época foi muito concorrido. Né? E até naquele tempo não se exigia curso superior para fazer o agente. Como é hoje? É hoje. Só que exigia idade mínima de 21 anos, sim, quando eu fiz esse concurso. E então os meus concorrentes eram todos advogados, contadores. E eu uma formação maior. E eu não tinha nada disso ainda, né, na época que eu fiz o concurso. Mas, por sorte, eu fui nomeado. Aí, como agente fiscal de renda, também vim para Araçatuba. Eu comecei aqui em Araçatuba. Comecei e terminei aqui. Sim. Sim. E, seu Mário, falando um pouco em relação à sua família, sim, o senhor tem 2 filhas, é isso? Tenho 2 filhas. Quais as profissões que ela exerce? E sua mulher é professora também? É professora. A minha filha, a mais velha, ela é médica, sim, formada pela Unicamp. E a mais nova é cirurgião dentista e é professora aqui na FOA, sim, professora de periodontia, né? E a mais velha é médica, perita médica do INSS aqui em Araçatuba. Sim. Essa mais velha me deu 2 netas. Uma delas já é médica também. Seguiram a profissão? Da mãe. Da mãe e do pai, porque o pai também é médico. E a mais nova está já terminando o 4º ano de medicina também. Elas só me dão uma alegria. Que bacana. Na sua história também, o senhor foi durante mais de 15 anos, do período noturno, professor do Colégio Salesiano. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como foi essa experiência e quais as principais disciplinas que o senhor ministrava nessa escola. Sim, porque no tempo em que eu estava na Secretaria do Trabalho e Administração, quer dizer, depois que eu concluí o curso de técnico de administração, e eu fui estudar em Lins, chamava Esquema 1, Esquema 2. Sim. Eu fiz Esquema 1, que era quem já tinha curso superior. E então lá eu estudei com o padre Winkler, do Salesiano. Estudei com ele lá em Lins. Sim. Então, quando eu terminei o curso lá, o padre Winkler me convidou para dar aula no Salesiano. E com isso eu fiquei 16 anos lá, direto. Uma experiência muito agradável. Tenho muita saudade daquele tempo. O senhor me falava antes do programa que inclusive encontra com alunos seus hoje. Sim. Então, veja bem, naquele tempo que dava aula, era assistente do delegado regional tributário. Então, como assistente, eu tinha que dar exemplo. Então, entrava 7h30, nunca às 8, sempre 7h30, no máximo às 8 da manhã, e saía sempre depois das 6h30, 6h48, 7 horas. Tarde. Saía tarde. Então, depois de dia inteiro de trabalho, eu ia para escola salesiana, né, dar aula. Chegava cansado.
Mas durante o tempo que eu dava aula, quando saía de lá 10 horas, saía descansado, né? Lidando com aquelas crianças, uma beleza. E foi tão, como chama, dignificante esse cargo, que até hoje, constantemente, entro num banco, entro numa repartição, a pessoa vem me atender, atende muito bem, e eu não reconheço, porque já são todos adultos, né? Sim. Mas ele diz, eu fui seu aluno. É uma satisfação para o professor. Nossa, não tem nada que pague isso. Né? Ok, bom, o senhor participa também de clubes e associações recreativas e de serviço. Eu destacaria duas no nível estadual, que é a Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado. Isso. Em que consistem esses trabalhos, Mário? Esse é apenas, como se fala, quem não dirige, é só participar, né? Para a segurança do cargo, né? Como você pertence a uma classe, você tem que... Eles cuidam da nossa classe. Sim. Né? Então, participar, só comparece nas assembleias, mas nem sempre. Mas eu pertenço a duas entidades aqui na cidade. Isso, que seria a minha próxima pergunta. Isso, é a Associação Cultural Nipo-Brasileira e Rotary Club de Araçatuba Noroeste. Então, aí sim, faço alguma coisinha. Sim. Em relação à Associação Cultural Nipo-Brasileira, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse trabalho, a atividade que é desenvolvida lá. Realmente é uma associação cultural e esportiva também, eles têm a parte de esporte, né? Mas é uma associação cultural e hoje, representando a Associação Cultural Nipo-Brasileira, pertenço ao Conselho Municipal de Políticas Culturais de Araçatuba. E lá eu represento. Hoje é isso que eu faço. Dessa Associação Cultural Nipo-Brasileira, já fui diretor de cultura e também diretor jurídico. Diretor de cultura na gestão do presidente Kunivo Takahashi. Sim. E como assessor jurídico, né, como diretor jurídico, do Takashi Kato, né? Dr. Takashi Kato. Sim. E hoje, nessa gestão, sou membro do conselho representando a Nipo. Só que lá no conselho eu sempre falo para a Salomé. É um peixinho, que é a atual presidente. É um peixinho fora d'água. E eu não sei porquê, eu não sirvo para a cultura. Se bem que outro dia, lá na prefeitura, ouvi, e eu concordo plenamente com isso, da vereadora Tiesa, que chama? Tiesa, né? É Tiesa que chama ela, né? Ela disse assim que cultura não é apenas música, teatro, né? Dança, não é isso. Sim. É muito, muito mais que isso. Sim, né? Sim. Cultura tem a ver também com educação do povo, sim, né? Trânsito. É bem abrangente. É, bem abrangente. Então, se for nesse sentido, talvez eu possa ajudar alguma coisa. Com certeza, trará a sua contribuição. Isso. E tratando ainda em relação a esse assunto, eu gostaria de saber como o senhor analisa atualmente a integração da cultura japonesa com a brasileira. Como que está isso hoje, a seu ver? Assim, eu acho, nós temos escola de língua japonesa. Veja bem, hoje está começando a Festa das Nações. Sim. Nós, do Rotary Club de Araçatuba Noroeste, representamos o Japão, né? Então, nós, lá na festa, nós vendemos o quê? Vendemos sushi, né? Makizushi, sashimi e yakisoba. Comidas típicas da cultura japonesa, né? Da cultura japonesa. E quem é que consome mais isso? Então eu fico contente quando eu vejo um menininho que não tem nada de japonês comendo sushi, né? Outros ali comendo sashimi.
E eu acho que é a integração da cultura. E um japonês comendo macaronada, não é isso? Churrasco, concorda? Então eu acho que a integração via cultura. E eu sempre falo que o Brasil é um país feliz, porque todo país que guerreia com outro país sempre herda alguma coisa da cultura, né? Acaba sendo influenciado de alguma forma. E o Brasil não, sem guerra, ele já tem integra esse poder cultura não só japonesa, como espanhola, né? Portuguesa é normal, né? Alemã, concorda? Sim. Só no Brasil eu acho que acontece isso. Aceita a cultura de todos os países, né? Sim. Ok. E em relação a outras atividades que o senhor desenvolve, nos momentos de lazer, de descanso, o que o senhor gosta de fazer? Gosto de assistir televisão. Assisto televisão. E o que mais que eu faço? Bom, hoje a Nipo, como se fala, pega muito tempo de você. E estando lá eu estou bem. É como se fosse uma atividade de lazer. É isso mesmo. Eu sinto bem lá. Uhum. E tem alguma outra atividade voluntária que o senhor desenvolve e gostaria de destacar? Não. Assim não. Ok, nós estamos nos aproximando dos momentos finais do programa. Sim. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre a sua participação aqui hoje, Mário. Foi muito bom. Agradeço por isso a você, né? E a TV Câmara. É uma experiência diferente, né? E se bem, viu, Carlos, mesmo quando ocupava a função de delegado tributário, sim, e eu não gostava de receber repórter. Não, tinha uma certa restrição. E eu não gostava. E eu acho que é timidez, né? Não gosto muito de estar me expondo ao público. Ok. Mas, de qualquer forma, nós agradecemos pela sua participação. Mais uma vez, muito obrigado por estar participando aqui conosco. A você de casa que nos acompanhou, mais uma vez, obrigado. E até a próxima edição do programa Identidade Pública.